Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Ministério Vida das Águas, quem nos acompanha também pela internet. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, amém? Hoje está sendo e será um dia muito intenso mesmo. Nós estivemos hoje pela manhã na cidade de Itajaí, participando de um congresso de adoração e louvor. Muito obrigado. Na igreja do Ministério Sucá, um pastor conhecido nosso, pastor Frota, Rodrigo Frota, pastora Sara. Participamos lá no período da manhã. Aí, ao meio-dia, eu saí lá de Itajaí, vim até São João Batista. Não deu nem tempo de almoçar, só beliscar alguma coisa. Peguei meu filho, voltei para Camboriú para participar de uma festa fantasia de criança, Semana da Criança ainda, né? E de lá eu voltei para o congresso em Itajaí, peguei mais uma parte, voltei para Camboriú, peguei meu filho, vim para casa, só trocar de sapato, pegar minha... trocar de filha, né? Pegar a Ana e deixar o bebê com a mãe dele, com a Paty, a pastora Paty, e voltar para cá, né? Tudo corrido. E saindo daqui, eu fui convidado para fazer o louvor numa vigília. Vai ter uma vigília aqui da Assembleia de Deus. Deus é bom. Hoje à noite vai ter 3 pregadores de fora e eu fui convidado para fazer o louvor. Que honra, né? Então vamos estar ali. A vigília começa às 10 da noite na Igreja Deus é Bom. Se eu não me engano, a Igreja Deus é Bom, ela está funcionando lá onde era no antigo Coliseu, né? Quem quiser, quem tiver fôlego aí, depois do culto, emendar, estão convidados. Aí vai começar às 10 da noite. Eu não sei lá como é que é a cultura dos irmãos, provavelmente não tem hora para acabar, né? Mas amanhã a gente dorme. E que Deus nos dê força e energia, né? Mas louvado seja Deus. Amados, lá em Itajaí tive a oportunidade de conversar com o pastor Leandro. Pastor Leandro, para vocês que não conhecem, né, o apóstolo Leandro, ele é coordenador do estado de Santa Catarina, de todas as igrejas do estado de Santa Catarina que fazem parte da mesma visão que nós pactuamos, né? Que é, nós cremos, nós, juntamente com vários pastores no Brasil e no mundo, estamos debaixo da cobertura do apóstolo René Terranova de Manaus. Nós cremos que assim como Jesus Cristo formou 12 discípulos e com esses 12 discípulos ele alcançou o mundo, nós acreditamos que nós podemos e devemos ter isso como um sonho, como uma meta, né, para as nossas vidas. Se nós somos discípulos de Jesus, o que é um discípulo? Discípulo, se você olhar lá no dicionário, discípulo é aquele que segue um mentor, que segue um líder, um discipulador. Um discípulo é aquele que segue as instruções, as orientações, os ensinamentos de alguém. Se Jesus Cristo é o nosso líder, amém? O líder de vocês não é o pastor Cristo. O pastor Cristo é o servo de Jesus. O nosso líder maior é Jesus. Se Jesus é o nosso líder, se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso exemplo, tudo que Jesus fez e ensinou deve servir de modelo e de exemplo para nós. Sim ou não? Sim ou não? Sim? Então, uma das coisas que Jesus fez foi formar discípulos. E antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Então, amados, o ID, ele não é opcional. O ID não é apenas para pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas. O ID é para todos. Então todos nós temos a missão aqui na terra de formar discípulos. 12 seria
um número perfeito. 12 na Bíblia fala de governo. 12, nós costumamos dizer que 7 é o número da perfeição. Mas, biblicamente falando, acho que meu som aqui está um pouquinho esquisito. Biblicamente falando, aqui tem efeito demais ali. Biblicamente falando, 12 é o número perfeito. 12 fala de governo. 12 foram as 12 portas de Israel, de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. 12 foi a quantidade de pedras que Josué removeu no Rio Jordão quando estava atravessando o Rio Jordão, que representava as 12 tribos de Israel. 12 foram os discípulos de Jesus. 12 era a quantidade também de pedras que Elias utilizou para reparar o altar. E depois mandou vir fogo e mandou vir chuva. Porque 12 fala de perfeição, de completude, de plenitude. Então é um número perfeito. É comprovado por professores, né? Diga-se de passagem, ontem foi o dia do professor. Parabéns a todos os professores que vão em algum momento assistir esse vídeo. Parabéns a todos os professores que têm contribuído para o crescimento dos nossos filhos e também de cada um de nós. E é comprovado na pedagogia que 12 seria considerado um número perfeito, ideal para um professor em sala de aula. Porque mais do que 12 alunos numa sala de aula, nós sabemos que tem sala de aula, eu não sei nos dias de hoje, mas na minha época tinha sala de aula até com 30 alunos. Não sei alguém que estudou em sala de aula com um monte de alunos, né? Mas o professor consegue dar conta desse povo todo? Não consegue. O professor ele vai lá, ensina, mas dá atenção mesmo. Porque, no meu entender, um bom professor, eu já fui professor também, sou professor, né? Só não sou remunerado para isso, mas a gente ensina a palavra de Deus. E eu aprendi que um bom professor, ele não é apenas aquele que ensina o conteúdo, mas um bom professor é aquele que consegue acompanhar o aluno, ele consegue interagir com o aluno, ele consegue conviver com o aluno, né? Ele é uma espécie de discipulador. Então, ser um professor de verdade não é apenas transmitir conhecimento, mas é estar junto, é demonstrar interesse. Se for perguntar para minha filha, eu sei que ela tem uma professora que é chamada professor de reforço. Então, essa professora de reforço, ela passa mais tempo com a minha filha do que qualquer uma outra professora. Porque eu sei que eu tenho que levar a minha filha lá na casa dela, e lá elas passam horas juntos. Então, isso daí realmente é um trabalho de um professor, né? Claro que, para via de regra, normalmente se precisa de um professor de reforço quando você precisa de um estímulo a mais na determinada matéria, precisa de um fortalecimento. No entanto, esses professores de fato estão exercendo o papel do professor. Se todas as salas de aula tivessem 12 alunos, os professores com certeza, ou no máximo 12, eles conseguiriam com satisfação realmente dar uma assistência para o aluno, não apenas transmitir conhecimento. Isso é comprovado. E Jesus, que é Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado, ele sabendo de tudo isso, ele fez o quê? Formou 12 discípulos. E com esses 12 discípulos, ele alcançou o mundo. E é tão tremendo que um deles, você sabe a história de Judas, né? Traiu Jesus, depois se arrependeu, acabou se enforcando, né? Se matou, tirou a própria vida. E poderia ficar com os 11, né? Poderia ficar com os 11, mas os próprios discípulos de Jesus resolveram fazer uma reunião para eleger um substituto. Porque eles entendiam que a equipe não estava completa só com 11, tinha que ter os 12. E aí vocês sabem que os discípulos tiraram a sorte, né? Porque na cultura judaica se lança sortes, cara ou coroa, e as sortes caíram para um discípulo chamado Matias. E ele acabou substituindo Judas. A Bíblia não fala muito sobre esse discípulo, Matias,
né, ele meio que ficou no anonimato, a Bíblia fala muito pouco dele, que eu me lembro, só tem um versículo que fala dele ali em Atos dos Apóstolos, mas a Bíblia fala que o próprio Deus lá no céu, Jesus já estava lá no céu com o Pai, ele disse: eu vou levantar um discípulo para esse time aí, que esse time está incompleto. Esse time está faltando um brilho nesse time. E aí eu vejo que Deus lá no céu, ele pensou assim: eu preciso de alguém diferenciado, eu preciso de alguém que tenha estudo, que tenha conhecimento, que tenha bagagem, né? Alguém que esteja preparado para lidar não só com o povo judeu, porque para lidar com o povo judeu já tem um monte, mas para lidar com os gentios, porque Deus queria alcançar os gentios. Para quem não sabe, o gentio é todo aquele que não é judeu. E aí Deus, então, lá no céu, olhou para um camarada aqui na terra chamado Saulo, Saulo de Tarso, e diz a história que esse camarada, um camarada extremamente capacitado, da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel, ele era literalmente o cara. Só que esse o cara, chamado Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus, para mostrar a sua graça, ele pegou o perseguidor de cristãos, e Deus lá do céu, na sua infinita sabedoria, ele pensou assim: eu vou pegar o perseguidor, eu vou pegar esse camarada aí, eu vou transformar ele em um discípulo de verdade, e eu vou fazer dele o maior pregador de todos os tempos, e esse daí vai ser o que vai completar a equipe do meu filho Jesus Cristo. E aí você sabe a história, né? Certo dia, Saulo estava indo para a cidade de Damasco com cartas para prender, com autorização, com documento legal, para prender os cristãos. Mas naquele belo dia, Jesus resolveu se encontrar com Saulo. E de repente uma luz, né? Deus lá do céu disse: haja luz! E uma luz do céu veio e cegou Saulo, e Saulo caiu. Alguns dizem que ele caiu no cavalo, né? Mas a Bíblia não fala se ele estava no cavalo. Provavelmente estava no cavalo, mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia fala que ele caiu, e ele caiu, e ele ficou cego por 3 dias. Então ele foi levado, foi conduzido até a casa de um homem chamado Ananias, e lá na casa desse homem chamado Ananias, né, as escamas que estavam sobre os olhos de Saulo caíram, e ele ali teve uma conversão genuína. Essa conversão ela já começou lá no encontro com Jesus, porque quando Jesus se encontrou com ele, né, isso a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Seu Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade de lá, que lá te será dito tudo o que convém fazer. Atos 9, versículo 6. E aí, numa visão, o Senhor apareceu para Ananias, e Ananias disse: eis-me aqui. E o Senhor disse: levanta-te e vai até a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E aí Deus dá a instrução para Ananias, né, dizendo: vai, este é, Atos 9,15, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Essa parte aí poderia ter excluído da Bíblia, né? Mas Jesus fez questão de deixar escrito que Saulo
ia precisar padecer por amor a Jesus. Ele que outrora foi o perseguidor, depois ele tem sua identidade mudada, e ele passa a se chamar Paulo, que no hebraico, no grego, significa pequeno, humilde ou pequeno pregador, o humilde. Paulo, em grego, é pequeno, não de baixa estatura, mas é pequeno no sentido de pobre de espírito, de humildade. E aí Paulo, ele passa a se tornar o homem humilde, o pequeno pregador. E ali, você sabe que Paulo tem uma transformação incrível, e ele começa a fundar igrejas em vários lugares, em Corinto, em Filipos, na Grécia, na Ásia, Colossos, Tessalônica, e ele vai fundando igreja em tudo que é lugar, ele contribui com a igreja em Roma e em Éfeso, e ele então, depois ele escreve cartas para cada uma dessas igrejas, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Romanos, a carta aos Tessalonicenses, e ele então dá cobertura para essas igrejas, ele fortalece essas igrejas, mesmo preso em prisões muitas vezes, ele lá de dentro das prisões, ele escreve cartas para fortalecer as igrejas que ele mesmo estabeleceu pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí eu pergunto para vocês, para parar essa minha fala e ir para a mensagem oficial da noite, eu pergunto para vocês: funciona ou não funciona ter uma equipe? Funciona. Por isso que o pastor quer fazer de cada um de vocês, pelo Espírito Santo, um discípulo da minha equipe, para que vocês possam ser treinados para formar a equipe de vocês. Pastor, como que eu começo? Começa com o teu vizinho, começa com o teu colega de trabalho. Faz que nem uma pessoa que eu não vou dizer o nome, Cida, convidou uma pessoa. Começa com um. Ninguém precisa começar com 12, Se o teu marido, tua esposa ainda não é bem convertido, começa ganhando a tua família. Começa orando pela tua família. Mas não pare de pregar o Evangelho. Essa semana Deus falou muito forte comigo. Fala e não te cales. Deus me lembrou uma palavra que Deus deu para o próprio Paulo, que Deus disse assim para Paulo: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então, amados, diga para a pessoa que está do seu lado: não é tempo de se calar. Não é tempo de calar. É tempo de, diga assim, efatar. Efatar significa abre-te. É tempo de se abrir a boca. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer depois, os discípulos chegam na cidade, percebem que Jesus conversando com a mulher samaritana, eles oferecem comida para Jesus. E aí Jesus disse: não, a comida que eu tenho para comer não é essa. Não é esse tipo de comida que eu estou preocupado. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como vocês dizem, que os campos estão brancos. Como é que Jesus falou? Evangelho de João, capítulo 4. João 4, versículo 35. Não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro, pois é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então Jesus disse que os campos estão brancos para a colheita. Jesus falou isso aqui há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse que os campos estão brancos. Então eu quero
Senhoras e senhores, lembrar a vocês que os campos estão preparados, só está faltando os trabalhadores. Tem trabalhador aqui? Tem trabalhador aqui para a colheita? Tem gente aqui disponível para a colheita? Deus está arregimentando, alistando soldados para a sua guerra. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, em primeira carta de Paulo a Timóteo. Na verdade, é segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o. Olha só o que Paulo está falando para Timóteo. Eu vou até repetir. Olha só o que São Paulo está escrevendo ao filho na fé dele, discípulo chamado Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, forma uma equipe. Timóteo, faz discípulos. Assim como tu viu em mim um bom testemunho, agora confia o testemunho da palavra que tu aprendeu comigo, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Era mais ou menos assim, ó. Olha aqui para mim. Paulo estava dizendo para Timóteo o seguinte: o que tu aprendeu de mim, tu agora repassa para outros, para que esses outros repassem para outros. Entendeu? Discípulo que faz discípulo. Paulo formou Timóteo discípulo, e agora ele está instruindo o discípulo dele, Timóteo, para que ele faça o mesmo, para que ele forme outros que formam outros. Então é assim, nós cremos que na visão de Jesus, nós podemos ter como uma meta formar 12. Se esses 12 formarem 12, nós vamos alcançar 144 almas. Se essas 144 almas formarem mais 12 cada um, são 1.728 discípulos. Se esses 1.728 formarem mais 12 cada um, aí eu já perdi até a conta. Só a calculadora aqui agora para me socorrer. Dá um número enorme. Então é matemática. Só que tudo começa com Timóteo. Tudo começa com uma vida. Amém, irmãos? Deus está contando conosco. E aí eu falei tudo isso para dizer que eu conversei com o apóstolo Leandro, né? Que é o coordenador do estado de Santa Catarina. E a gente agendou, no dia 4 de novembro ele vai estar aqui com a gente. É um sábado, o primeiro sábado de novembro. Então ele vai vir mais cedo para passar o dia com a gente. Quero chamar ele para conversar com o pessoal da liderança. E ele vai estar ministrando aqui no culto à noite, 4 de novembro. Vocês vão poder conhecer, né, um representante oficial que dá cobertura. Essa semana algumas pessoas me perguntaram: pastor, quem que é o teu pastor? Né? O meu pastor é o apóstolo René, né, lá de Manaus. Eu tenho acesso a ele, tenho amizade com ele, a gente conversa pelo WhatsApp. A apóstola Patrícia continua tendo acesso a ela, né, com o falecimento do apóstolo nos casos. Mas o pastor René é que tem assim me amparado nas minhas demandas. Mas nós temos também o apóstolo Wagner, que dá cobertura para todos os estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E tem o apóstolo Leandro, que fica mais específico em Santa Catarina. Então só estou passando isso aí para passar para os irmãos que nós não estamos abandonados, existe uma cobertura espiritual e o pastor de vocês não está sem líder, né? Eu não estou sem ninguém sobre a minha vida. Eu preciso ter alguém sobre a minha vida para servir de exemplo para vocês. Então, dentro dessa visão, nós cremos que todo mundo precisa estar debaixo de alguém. Porque quem acha que não precisa prestar conta para ninguém, eu estava explicando para alguém ainda hoje, que para a líder de intercessão na igreja em Trastei, estava explicando para ela
que no reino de Deus só tem uma forma de eu servir a Deus: servindo pessoas. Como que eu vou servir a Deus se eu não servir pessoas? E o irmão que ministrou hoje à tarde lá em Itajaí, o irmão Felipe Neto, que é um dos ministros de louvor lá em Manaus, ele falou o seguinte, né? Que se eu não sirvo para servir, então eu não sirvo para mais nada. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. Então nós precisamos, irmãos, que eu já falei aqui várias vezes, colocar os nossos talentos e dons à disposição do reino de Deus. Tem alguns irmãos que eu já tenho chamado para ministrar aqui, dar uma palavra de abertura, né? Palavra de oferta. Se tiver mais alguém aqui que está me acompanhando, que está sentado aí na cadeira aí, pastor, eu me sinto capaz de dar uma palavra de abertura no culto. Irmão, só falar com o pastor. Essa igreja não é minha. O Ministério de Vidas Águas não é do pastor Cristian. A igreja do Senhor Jesus pertence a um cabeça chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Então eu só estou aqui como um facilitador, mas a igreja pertence a Ele. Então se você se sente capaz de vir aqui e colaborar, até mesmo para pregar uma palavra no culto, no domingo, no sábado à noite, procure um pastor. Se você está capaz, nós queremos dar a oportunidade. A palavra de Deus diz que todos podem profetizar e todos devem profetizar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós somos sacerdócio real, povo santo, nação adquirida, para que proclameis, anunciais as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então todos nós somos sacerdotes. Na nova aliança, na antiga aliança, existiam alguns sacerdotes e existia o sumo sacerdote. Na nova aliança, só existe um único sumo sacerdote, que é Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele lá intercede por nós. E agora todos são sacerdotes. Sacerdote não é só o pastor, sacerdote não é só o apóstolo, sacerdote não é só a figura do homem, a mulher também é sacerdote, porque em Cristo não há diferença entre judeu, grego, homem, mulher. Todos em Cristo Jesus somos um. Então em Cristo o homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem, nem o pastor é superior ao discípulo, nem o discípulo é superior ao pastor, porque todos nós somos um em Cristo, todos nós somos sacerdotes. A única coisa que muda é que nós temos funções e responsabilidades. Como um pastor normalmente, um apóstolo, um mestre, um profeta, ele tem uma responsabilidade a mais. A palavra de Deus diz que nós estamos sendo edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, apóstolos e profetas têm uma responsabilidade extra. São pessoas escolhidas por Deus para firmar estacas, para colocar fundamentos. O fundamento principal já foi colocado, que é Jesus Cristo. E esse fundamento ninguém pode mudar. Mas sobre esse fundamento, que é Jesus, nós, apóstolos e profetas, somos chamados por Deus para firmar bases, para colocar fundamentos, princípios bíblicos, para que a igreja então possa ser edificada e ela venha crescer como uma grande obra, uma grande construção. Quantos estão entendendo? Então, por causa dessa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, nós temos uma responsabilidade a mais. E por isso a Bíblia diz que nós somos dignos de duplicada honra. Nós que trabalhamos no ensino da palavra, somos dignos de duplicados honorários. A maioria das versões bíblicas falam que nós somos dignos de duplicados honorários. Ou seja, quem trabalha no ensino da palavra deveria receber e receber bem. Aqui vocês já sabem que o pastor Christian, por direção de Deus, não tem salário e nunca vai ter, porque é uma direção de Deus. Mas, biblicamente, nós somos dignos de duplicados honorários. Ou seja, um pastor, um apóstolo, ele precisa e merece receber e receber muito bem. Aqui, Ministério de Vidas Águas também é cultura. Amém?
Estou ensinando isso para vocês, irmãos, porque não é porque o pastor de vocês não tem salário que isso é o normal e é o correto. Não é o normal e nem é o correto. O correto é receber, não só aqui, mas em todas as igrejas do Brasil e do mundo. Pastores devem receber e devem receber bem. Você que é discípulo de alguma igreja, que me acompanha pela internet, quero dizer que o seu pastor, o seu apóstolo, o seu mentor, ele deve receber e deve receber bem, porque a Bíblia diz que são dignos de duplicados honorários aqueles que trabalham no ensino da palavra. Amém? Aqui para Nova Trento, o Ministério de Águas, Deus me deu uma direção sobrenatural. Então eu estou crendo que Deus vai mover os céus e a terra, né? E Ele vai usar pessoas como você para manter o nosso ministério de pé. Amém? Para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. No entanto, nós recebemos uma direção de Deus para não ter salário do ministério. Mas eu já falei aqui uma vez que nós já ensinamos aqui que não é errado ofertar na vida de homens e mulheres de Deus. Então, se Deus tocar no teu coração algum dia para fazer uma oferta ou entregar uma primícia na vida do teu pastor ou da tua pastora ou de qualquer outro, né? Isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo vivia de fazer tendas e recebia ofertas. E uma das igrejas, das poucas igrejas que ofertou na vida de Paulo, foi a igreja de Filipos. Por isso que Paulo vai fazer uma oração lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele vai orar pela igreja de Filipenses, dizendo: olha, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Por que Paulo faz essa oração pela igreja de Filipos? Porque, se você for ler capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 e 11, Paulo estava agradecendo a igreja porque tinham finalmente renovado o vosso cuidado a meu favor. Ou seja, a igreja de Filipos tinha feito uma oferta no ministério de Paulo. E porque eles tinham feito uma oferta no ministério de Paulo, para sustentar, para manter o ministério de Paulo, então Paulo vai orar lá em Filipenses 4:19, pedindo que Deus possa suprir todas as necessidades. Amém, amados? Não era o tema de hoje, né? Mas aqui quem manda é o Espírito Santo, né?